Aprendizagem pelas provações. Hoje concluiremos a justificativa número 53, para que ocorram provas em nossa vida. Como dissemos ontem, as provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer entender que não somos todos suficientes contra os poderes do mal e que, em algumas duras experiências, podemos sim vacilar e falhar com Deus e nossos semelhantes. Outra cena que nos leva a refletir na necessidade desse dimensionamento real da nossa fé, a qual muitas vezes imaginamos estar fluindo bem, mas que, na realidade, estamos sob risco de cair, é aquela em que Pedro também vacila e ataca violentamente o soldado judeu. O Senhor Jesus já havia alertado a Pedro diversas vezes da possibilidade de o inimigo o apanhar em uma de suas armadilhas, e essa foi exatamente a situação em que o apóstolo se envolveu nesse episódio, ou seja, caiu na cilada tão bem arquitetada para ele e para os demais presentes. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. São João 18:10. A precipitada atitude de Pedro em relação a Malco, o servo de Caifás, revela o quanto estamos sob constante ataque e o quanto necessitamos estar mais alertas para evitar esses deslizes tão desconcertantes e comprometedores. Jesus repreendeu a Pedro e curou o soldado, restituindo-lhe sua integridade física, enfatizando claramente que as coisas, em seu reino, não são resolvidas com soluções humanas, que, aliás, nem sempre são soluções, mas com o padrão divino de agir. Não são nossas atitudes acaloradas e nossos ímpetos de defesa da causa. Nesse contexto de ataque direto do inimigo através de soldados, deveria ficar claro para todos que não será necessário matar para salvar alguém. Aliás, Pedro certamente mirou o pescoço de Malco e não a sua orelha. Não será preciso ferir alguém para proteger uma ou mais pessoas. O que deveria ficar bem claro ali é que o plano de Deus é sempre salvar a todos, o agressor e o agredido, o soldado e o apóstolo, o opressor e o oprimido, sendo que não cabe a nós julgar quem deve morrer e quem deve ser protegido ou salvo. Pedro queria a todo custo proteger seu mestre e, para isto, julgou e ali mesmo condenou à morte aquele homem que estava cumprindo o seu dever. Jesus mesmo alertou mais uma vez, dizendo: "Vocês acreditam mesmo que se eu pedisse aqui a meu Pai uma legião de anjos, ele não os enviaria?" Outro ensinamento a ser assimilado aqui: se o Evangelho, se a mensagem de salvação, se a vontade de Deus necessitassem de ações de violência para serem realizadas, a vida exemplar de paciência, amor e mansidão de Jesus não faria sentido. Ele mesmo abriu mão de usar seus poderes e prerrogativas divinos. Suas atitudes sempre foram da mais elevada nobreza e bondade para com todos, absolutamente todos os pecadores com os quais se relacionou. Por que nós deveríamos agir com violência para anunciar o reino da paz? Porque hoje muitos supostos religiosos utilizam-se de espadas e até mesmo de artefatos explosivos para converter pessoas à sua fé? Esse não é e jamais foi o método do Senhor para trazer seus filhos à verdade. Esse resvalo de Pedro indica claramente que necessitamos estar alertas, sempre, para não incorrer no erro da autossuficiência. Podemos não estar tão fortes e nem tão certos
quanto imaginamos estar, e mesmo que tenhamos consciência de que estamos sim muito bem com o Senhor, com a fé robustecida, não devemos deixar de reconhecer nossa pequenez diante de tantos desafios que temos à nossa frente, a cada dia e a cada momento. Nossa luta não é contra a carne, diz a palavra do Senhor, mas contra os principados do mal neste mundo. Quanto mais próximos do céu em termos de fé e força espiritual, mais dependentes devemos nos considerar e mais de joelhos devemos permanecer. Pedro, ao que tudo indica, teve esse senso de força e fé elevadas quando saiu do barco e caminhou sobre as águas do mar em direção a Jesus. Ele certamente começou a alimentar um senso de superioridade em relação aos seus colegas e a alimentar um orgulho próprio muito perigoso. Assim, nessa provação pela qual passou, há de começar a afundar, a qual, apesar de breve na dimensão tempo, mas grandiosa na dimensão intensidade, ele também deveria aprender a não cair em si mesmo, mas sempre cair nos braços do Senhor, em busca da real força e salvação. Senhor, salva-me! Clamou Pedro naquele momento em que afundava em suas próprias convicções e arrogâncias. Mateus 14:30. O mesmo Pedro que nessa ocasião viveu um complexo e estranho misto de fé e fraqueza em poucos minutos, repetiu a cena e mais uma vez desmoronou em si mesmo. Poucas horas atrás havia confessado firmemente que iria com Jesus até a morte se necessário fosse. No entanto, bastaram 3 momentos em que fora reconhecido como um dos integrantes da equipe de Jesus e ele chegou ao outro extremo da sua fé. Não o conheço. Não sei quem é esse homem. Nunca estive com esse homem. Pedro aprenderia a mais dura lição da sua vida nessa ocasião. O olhar meigo e amorável de Jesus para ele, logo após essas negações, fez com que Pedro jamais fosse a mesma pessoa. De convencido a convertido. Graças a Deus. Uma pérola de esperança para você. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Agora mesmo é o momento de você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e também compartilhar, distribuir, propagar essa mensagem aos seus amigos, amigas, aos seus familiares, aos seus irmãos na fé.